Meus irmãos sempre dão um jeitinho, né? Muito bem. É o nosso orgulho, a nossa alegria contribuir para missões, ser uma igreja missionária. A gente está com 19% agora, mas os irmãos vão ver em setembro a gente ultrapassar os 100% do alvo de missões em nome de Jesus. Amém, igreja? E o alvo de missões. E nós fazemos isso por amor, com muita alegria. Cada semana aqui, ou pelo menos quinzenalmente, nós vamos apresentar um projeto. Tem projeto no sertão, como vocês viram, tem projetos urbanos e resgate urbano, tem projeto aos ribeirinhos, do qual nós vamos participar diretamente com a viagem a Calama. Semana que vem vocês vão ouvir sobre isso, Deus quiser, tá bom? Então, Deus nos abençoe. Vamos ouvir um pouco a palavra do Senhor. Eu peço a você que, desde já, se prepare para ouvir Deus falar ao seu coração. E Deus usa instrumentos, vasos de barro, gente como você, para falar ao seu coração, tá? Então abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20 e nós vamos começar ouvindo a leitura dos primeiros 12 versículos. Nós estamos hoje na 34ª mensagem no livro de Atos. Atos 20, de 1 a 12. A leitura será feita pelo Gabriel, enquanto os irmãos procuram. Vamos acompanhar essa leitura. Atos 20, de 1 a 12. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Trode. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Trode, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de falar no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida aos nossos corações. Te pedimos que o teu Espírito Santo, autor dessa palavra, nos ilumine, nos ajude a entendê-la e aplicá-la nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso que alguns textos da palavra de Deus são especialmente complexos. Quando você lê e você fica pensando: Deus, vamos fazer o que com esse texto? O que o Senhor está dizendo aqui? O que nós podemos tirar daqui? Não é possível que esse texto esteja na Bíblia e não tenha uma palavra para mim. Se ele está na Bíblia é porque tem uma palavra para mim, tem uma palavra para a igreja. E às vezes é difícil. Esse foi um desses textos, irmãos. Se nós olharem o texto aí, vão ver essa situação de Paulo, sai de Éfeso, viaja para Filipos, começa a andar de cidade em cidade, se despede aqui e abraça um irmão ali, etc. E eu fiquei pensando sobre esse texto e pedindo orientação do Espírito Santo, até que o Senhor me orientou a respeito de uma ideia que está escondidinha, sabe aquelas figuras que mandam para a gente assim: encontre quantos bichos tem nessa figura, encontre o gato que está escondido nesse desenho, e você fica olhando e às vezes é difícil de achar o gato ali, mas nesse texto encontrei uma ideia preciosa escondida nele.
E eu quero incentivar você a não desistir da palavra de Deus ou de um determinado trecho da palavra de Deus e passar por cima dele e pular esse texto sem pedir muito a Deus que te mostre o gatinho escondido ali, que te mostre a mensagem escondida ali, que às vezes Deus brinca com a gente, assim no bom sentido do termo, para ver até que ponto nós estamos interessados. Existem algumas mensagens da palavra de Deus que só serão claras para quem insistir na palavra de Deus, para quem buscar na palavra, porque senão você não vai enxergar e você não vai encontrar. E a ideia que eu encontrei nesta palavra aqui, com a ajuda do Espírito Santo, depois de muita insistência, ele falou: tá bom, meu filho, eu vou te mostrar. E ele me mostrou que várias vezes palavra como conforto e consolação é repetida nesse texto. Ela termina assim. Ela começa dizendo que Paulo animou os irmãos e termina dizendo que os irmãos estavam não pouco consolados. E eu percebi que esse texto traz uma mensagem de conforto para a igreja, e mais do que uma mensagem de conforto para a igreja, ela ensina a igreja como a igreja ser uma igreja confortadora, onde pessoas que sofrem, ou pessoas que passam por alguma dificuldade, entrando nessa igreja, encontra outras pessoas com vários recursos, com os quais poderão consolar essa pessoa. Isso é uma ordem que está lá no Antigo Testamento: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. O que desconsola a gente? O que tira o ânimo da gente? Muitas coisas. O que tinha acontecido no capítulo 19, a igreja estava vivendo um grande avivamento, depois vinha aquele tumulto terrível, e Paulo percebe que a igreja estava precisando de reforço, de ânimo. Talvez entre nós aqui haja algumas pessoas precisando de ânimo, precisando de consolo, precisando de conforto. Esse trecho da palavra de Deus nos ensina de forma muito prática e muito singela maneiras pelas quais nós confortamos e somos confortados. Por isso o tema é recebendo conforto e ânimo. E eu gostaria inclusive de propor que não fosse só esse o título, mas sim que também dando e recebendo conforto e ânimo, porque é um caminho de duas vias. Se eu quero pedir aos líderes, facilitadores dos pequenos grupos, que fiquem atentos, porque essa será uma mensagem preciosa para aplicação, embora alguns grupos não vão poder aplicar, porque sexta-feira começa o aniversário da igreja. De qualquer forma, hoje eu convidei uma ajudante muito especial para pregar comigo, e eu quero passar a palavra para a irmã Betânia, para que ela nos ajude já falando sobre esse primeiro momento, esse primeiro meio de conforto e ânimo que nós encontramos no texto. E o primeiro conforto que nós vamos encontrar no texto, que está no versículo 1, é o conforto de um abraço. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. É o primeiro versículo que nós temos aí. Em algumas versões, talvez os irmãos encontrem a palavra exortar. Quando a gente ouve a palavra exortar, a gente pensa que é chamar a atenção, né? E no texto. Mas nós podemos perceber que no texto exortar tem a ver com encorajar, com abraçar, com acolher. E nesse primeiro momento foi o que Paulo fez, né? Paulo pegou, reuniu os discípulos, conversou com eles, abraçou, consolou, porque não era um momento fácil que eles estavam vivendo ali, e então ele parte para a Macedônia. Existe um psicanalista chamado Geraldo Caldeira, ele tem 79 anos, e ele fez uma pesquisa, porque ele é médico e é psicanalista, e ele dá aula de psicologia médica. E ele fez uma pesquisa entre os seus alunos e chegou à conclusão de que o abraço é altamente terapêutico. Ele diz na sua tese que o abraço ele vai estimular até o sistema imunológico. E ele começou a espalhar isso entre alguns médicos. Ele ainda está vivo, está hoje com 79 anos, tem uma vasta experiência aí de mais de 50 anos trabalhando nessa área de psicanálise. E principalmente ele tem usado o abraço
ou o toque como algo que sirva para estimular os pacientes. E tem ensinado isso a muitos médicos, né? Quando ele trabalha com a psicologia médica. E ele diz que a presença de alguém, que o abraço, ele é sempre encorajador. Isso é muito lindo, né? E a gente pode perceber isso, por exemplo, quando a gente, enquanto mãe, a gente vê o filho passando por uma situação, ou adoecido, ou com alguma dificuldade, e a gente acolhe a criança, abraça, e a criança imediatamente se sente protegida. E aí, essa presença aí de Paulo, quando ele abraça, quando ele encoraja os discípulos, nos faz entender o quanto é importante um abraço. Essa pesquisa desse médico chegou a um ponto tal de importância que uma empresa começou a desenvolver uma tecnologia nova aí para criar uma jaqueta, olha só, né? Que a pessoa viste essa jaqueta e se sinta abraçada. E aí eu fiquei pensando assim, não, mas a jaqueta não vai adiantar, né? A pessoa aqui em Porto Velho, lugar quente como esse, a gente usar a jaqueta para se sentir abraçado, então não precisa. Mas pensando entre nós aqui, como irmãos, como servos do Senhor, como pessoas que precisam de encorajamento e precisam aprender a encorajar. Nada melhor do que oferecer um abraço ao outro, né? O abraço é muito bem. Então, irmãos, ó, quando as irmãzinhas aí, as esposas estiverem de TPM, não dê chocolate, dê um abraço. Aí nós estivemos lá em Cacoal, quando o Messias pregou lá na igreja do pastor Paulo, e a esposa dele estava contando uma situação que ela trabalha numa escola e tem uma coordenadora nessa escola que toda vez que tem alguma confusão, ela chama as crianças, ó, vamos lá conversar, fazer as pazes, agora dá um abracinho um no outro. Então, tudo para ela era um abracinho. E ela falou que ela não gostava desse negócio de abraço e aprendeu com essa coordenadora que aquele abracinho fazia muito bem. Um belo dia ela estava lá chateada, a coordenadora foi lá conversar com ela e dá aqui um abracinho. Aí virou até uma brincadeira entre nós, né? Que você ficou nervoso, ficou chateado, alguém vai lá, te dá um abracinho que você vai melhorar. Então, que nós possamos entender aí nessa mensagem que Paulo deixou bem claro. É muito lindo ver, né? O versículo quando se destaca que diz que Paulo ficou ali com os discípulos, encorajando, abraçou-os e então partiu para Macedônia. Muito bem. Primeira ação de conforto, tão simples, né, irmãos? Tão simples. Tanta gente com déficit de abraço. Nós vamos descobrir hoje que tem gente com déficit de abraço. Esse mesmo pesquisador sugeriu que você deve ter pelo menos 15 abraços por dia, para estar num nível de saúde emocional. Já começa a abraçar, daqui a pouco nós vamos ter a dinâmica, tá? 15 abraços por dia, você vê como é que a gente está, que situação. Segunda ação de conforto sugerida nesse texto, e Paulo percebe o momento da igreja, então ele sai espalhando encorajamento, está no verso 2, onde nós lemos, e havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras. São várias versões, né, de cada um, mas na minha versão está com muitas palavras, veio à Grécia. Então a segunda ação de conforto são as palavras benditas. Benditas palavras benditas. Como nós podemos erguer ou derrubar alguém com as palavras. Provérbios 25:11 diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Palavras benditas. Palavras benditas. Como são importantes. Como podem machucar, como podem ferir, mas também como podem... alguém disse, aí eu não vou ter de memória o nome do pesquisador, do estudioso, que disse que um elogio pode te dar um gás para até 6 meses de trabalho. Quando você está assim meio querendo parar, querendo desistir, chega alguém que acerta um elogio, bem naquele espaço, naquele ponto de fraqueza, um elogio franco, sincero, bem colocado, você ganha até 6 meses de sobrevida, de resiliência. Tal é a importância da palavra. Vamos dizer juntos, Efésios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata,
assim é a palavra dita a seu tempo. Então, como a maioria de nós está com déficit de abraço e provavelmente também com déficit de palavras elogiosas, palavras benditas, né? Nós temos muita dificuldade com isso. Nós queremos praticar isso agora. Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos começar fazendo o seguinte: ficamos todos em pé, por favor. Nós vamos dar um abraço bem gostoso na pessoa que está mais próxima de nós. Não é mais próxima geograficamente, mais próxima do coração. No marido, da esposa, no filho, tá certo? Aquele amigo chegado. Calma aí, gente. Eu não termino. O déficit é tão grande que o povo não quis nem esperar. Marconi, afasta. O povo não quis nem esperar. Não é só dar um abraço, é dizer uma palavra, levantar a moral desse homem, dessa mulher, tá bom? Faz isso agora, rapidinho. Abraça-me, Senhor. O Senhor que nos abraça. Dê uma palavra e depois você abraça mais alguém aí do seu lado. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. Amém. Amém. Teve gente que saiu distribuindo abraço aí, olha, se empolgou. Alô, som. Som. Amém, glória a Deus. Pode sentar, pode sentar. Então a primeira ação de conforto é o abraço. A segunda ação de conforto é a palavra. E a terceira ação de conforto, irmã Betânia? A terceira ação de conforto é a companhia na hora do aperto. Lá nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: depois de passar ali 3 meses, visto terem os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia embarcar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanhou Sópater, e nome difícil, Sópater, de Bereia, filho de Pirro, bem como os da Tessalônica, Aristarco e segundo Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Esses, porém, foram adiante de nós e nos esperavam em Troade. Quando a gente encontra um amigo de verdade, a gente se sente à vontade com aquela pessoa, né? E aí, a terceira forma que Paulo recebia de obter conforto era a demonstração de amizade na hora em que ele estava ali no aperto. Ter amigos é bom, mas tê-los nas horas de aperto é melhor ainda. Lá em Provérbios 17 diz: o homem que tem muito amigo pode congratular-se, mas há amigos mais chegados que um irmão. Sabe aquele amigo que você, nas horas que você menos espera, nas horas que você está abatido, tem uma palavra de consolo, tem uma palavra de conforto? Quando eu soube que estava com glaucoma e eu precisei ir para Brasília fazer uma cirurgia, fui recebida lá com todo carinho por pessoas daqui da igreja, né? Na época foram o Robert Olive e outras pessoas que tinham sido aqui da igreja. E como foi confortante chegar lá, longe da família, e ter alguém para receber. E aí eu voltei, a mesma coisa, né? Fui bem cuidada, tive amigos que me acompanharam de perto. E como faz diferença, e como é curador você ter um amigo. Quando a gente fala em grupos, em pequenos grupos que se trabalha a comunhão,
Um dos objetivos do pequeno grupo é exatamente você poder contar com a amizade do outro, com o apoio um do outro. Como faz falta, gente? Quem não está ainda num grupo de comunhão, num pequeno grupo multiplicador, faça isso rápido. Você está perdendo uma grande oportunidade de caminhar junto com o irmão, de poder ter alguém que te console ali na hora da dor. O grupo ora uns pelos outros e a gente se envolve. Nós tivemos um testemunho bem bonito lá, né, essa semana no nosso grupo de comunhão, que nos emocionou. A Meire, que é uma pessoa que participa do nosso grupo, que é a irmã Dosiel, ela compartilhou conosco e se emocionou, e nós choramos juntos ali, porque ela disse que no momento de maior dor, no momento que seu pai faleceu, ela pôde receber o apoio, apoiar o momento de dor ali que o pai estava vivendo até chegar a falecer, porque nós ligávamos, nós mandávamos mensagem, nós queríamos saber como ela estava, e esse apoio, essa amizade foi essencial naquela hora. Então, não caminhe sozinho. Existem algumas pessoas que passam por uma doença que é chamada depressão, que segundo os psicólogos, né, tem sido a doença do século aí, síndrome do pânico e a depressão. Então, se você está escolhendo ficar sozinho, você está escolhendo ficar sozinho, sozinha, se você está se sentindo solitário, busque no Senhor, peça ao Senhor que lhe dê amigos ou que você enxergue amigos. Nós vamos poder ver o filminho agora? Isso é muito enquanto coloca, pode ser não? A amizade é essencial para o enquanto coloca o filme lembrando aqui no ponto ali, eu acho interessante a gente ver essas informações. Nos Sinal meus não ouvidos. adianta, Acho meu que é irmão, tem que o retorno. chegar no Mas mínimo. tá beleza. Eu estou lembrando de uma palavra do pastor Rick Warren, disse o seguinte: se uma pessoa não encontrar pelo menos 2 amigos na igreja, ele sairá dessa igreja em 6 meses. Tá? Então é muito importante as pessoas serem abraçadas, serem acolhidas, os líderes dos grupos pequenos ficarem atentos, os pequenos grupos multiplicadores atentos. Nós temos inúmeros visitantes, convidados, gente nova chegando na igreja, que não está nos pequenos grupos ainda. Agora, o que eu achei interessante nesse texto, Paulo, que é o confortador, que é aquele que sentiu o tempo da igreja, da necessidade da igreja receber conforto, aqui é ele que recebe. O versículo 4 diz que os irmãos o acompanharam e outros o esperaram na cidade seguinte. Então Paulo foi cercado de cuidados. Eu lembro, bem, quando nós chegamos aqui em Porto Velho, nós deixamos nossa família, deixamos nossos amigos, deixamos nossa cidade, e no primeiro Natal de 2003, primeiro final de ano, a igreja, sem que a gente soubesse, escalou cada pequeno grupo, cada final de semana. Um ia ou almoçar ou jantar, uma coisa, cada grupo fez isso, e a gente só percebeu que aquilo era uma coisa orquestrada lá pelo 3º ou 4º grupo. Eu lembro até hoje de uma galinha caipira, na verdade não era o grupo todo, era alguém, 1 ou 2 casais representando o grupo. Eu lembro de vários desses almoços e dessas reuniões. Eu lembro de uma, por exemplo, a irmã Marilu nos levou para nós comermos uma galinha caipira. Lembra, irmã Marilu, seu esposo? E a gente foi lá, e ali o que foi cair a ficha? Eu estou achando que está assim uma coisa, e eu percebi que era o cuidado dos irmãos, para nós não ficarmos tristes. Primeiro Natal tão distante da família, dos amigos, sem poder vê-los, e aquilo marcou a nossa vida. Até hoje, quando os irmãos nos convidam para os seus almoços, para os seus churrascos à beira da piscina, viu, irmão, para as suas feijoadas, nós nos sentimos, porque a nossa família aqui é a igreja. A nossa família são vocês, irmãos. Nós não temos a quem recorrer, nós estamos aqui com Deus e com os irmãos. Vamos cuidar uns dos outros. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas essa é uma igreja que tem demonstrado muito carinho, muito cuidado. Já pensou Paulo sozinho lá, abandonado, sem amigos? O Paulo era tão carente, isso a gente não percebe, que Paulo o tempo todo fala: não me deixem só, eu estou sozinho aqui, manda fulano, manda ciclano. Ele não gostava de ficar sozinho, ninguém gosta de ficar sozinho. Então, muito obrigado aos irmãos, aos pequenos grupos, pela demonstração de carinho, e continue, que isso é muito bom, reforça muito a gente. A 4ª ação de conforto, então nós temos o abraço, as palavras benditas, a companhia, não só na hora do aperto, né, gente? A companhia na hora da alegria também, o conforto de cultuar juntos. Versos 6 e 7.
E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. No primeiro dia de semana, eles se ajuntaram para partir o pão. Isso, na linguagem da igreja primitiva, se ajuntaram para cultuar. Eles se ajuntaram para adorar a Deus. Gente, o culto é algo extremamente reconfortante. Uma das palavras traduzidas para culto em algumas versões gregas é terapeuos. Que palavra é essa? Os irmãos conhecem? Terapia. Então, o culto é cura, é terapia, o culto é em conjunto. Quando nós nos reunimos, Deus opera de uma maneira especial. A tal ponto que ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Ele está com a gente quando a gente está cultuando sozinho, é óbvio que está, mas são bênçãos diferentes. Então é maravilhoso cultuar juntos, quando os irmãos vêm, quando os irmãos não faltam. Tão bonito de ver a igreja cheia, tão bonito ver de vez em quando esperamos em Deus nesse aniversário, ter que colocar as cadeiras brancas para os irmãos sentarem. Nós vamos ter que trabalhar muito essa semana para convidar nossos amigos, convidar nossos irmãos, para nós cultuarmos juntos, gente, porque não é toda a igreja que tem essa honra de completar 43 anos, né? Então é uma bênção isso, o conforto de cultuar juntos. Eu lembro aqui do pastor da PIB do Rio de Janeiro, e agora ele é diretor executivo da Aliança Batista Mundial, o pastor Dr. Fausto Aguiar Vasconcelos. Fez uma visita a Cuba, quando Cuba ainda era mais fechada ao Evangelho. E conversando com alguns irmãos que estavam presos lá por causa da sua fé, esses irmãos foram presos por serem considerados contrabandistas de Bíblia, ou por terem pregado alguma coisa que o governo cubano considerou contra a revolução, algo assim. Eles estavam presos, e o pastor Fausto foi visitar esses irmãos, vários, ele tinha mais de 30 lá, e tinha pastores e padres, não tinha só pastores não. Então o que eles faziam? Eles começaram a sentir uma tristeza tão grande na alma, que eles disseram assim: nós estamos sentindo falta de alguma coisa, o que está nos faltando? E eles descobriram que o que estava faltando a eles era o culto em conjunto como igreja. Eles sentiram a igreja, porque eles foram separados da sua igreja. Eu fico imaginando João na ilha de Patmos, é por isso que o Senhor deu a ele toda aquela revelação, senão aquele cara aí morreria de depressão. E o pastor Fausto perguntou a ele como é que eles faziam, e eles disseram que se dividiam em 2 grupos, e enquanto um grupo cultuava, o outro grupo fazia barulho para os soldados não escutarem, para os guardas não escutarem. Então eles começavam a trabalhar com picareta, começavam a trabalhar com talhadora, coisas que faziam barulho, enquanto os outros irmãos podiam cultuar a Deus lá. E ele disse que isso foi curador, isso foi terapêutico para as suas almas. Então, meus irmãos, não faltem o culto por qualquer coisa. Avisem suas visitas, ó, venham para minha casa, mas se você vier na hora do culto, você vai para a igreja comigo. Valorizem a reunião da igreja, a celebração do grande grupo, né? Nós temos os pequenos grupos multiplicadores, PGMs, e nós temos o GGM, que é o grande grupo multiplicador. Isso aqui é extremamente terapêutico, importante para a nossa vida. E quantas vezes eu tenho saído consolado pelo Espírito Santo desta reunião? Se alguém já teve só para a gente ter uma ideia, se alguém já teve essa experiência com Deus, de sair daqui confortado, consolado, encorajado, diga amém. Tem todo mundo? É uma coisa que Deus faz o tempo todo, Ele age no meio da congregação. Então a 4ª ação de conforto é cultuar juntos. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos, e certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado à janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. E então subiu, e tendo partido pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia, e assim partiu.
e o levaram vivo levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Muito consolados. A quinta ação de conforto é poder confiar em Deus, em um Deus capaz de reverter circunstâncias as mais improváveis. Aquelas coisas que nós achamos irreversíveis, tipo, meu divórcio é irreversível, meu casamento não tem jeito, minha saúde, o médico já disse que não adianta mais fazer nenhum exame, nenhum tratamento, meu trabalho não chega. Tantas coisas que a gente acaba considerando irreversíveis na nossa vida. Mas nós temos que lembrar, e isso nos conforta, que nós cremos num Deus que é especialista em reverter o que parece irreversível. O que acontece aqui no contexto do culto, isso aqui é a continuação do culto, é uma quase tragédia. Um menino, a palavra usada aqui para jovens, é um jovem de mais ou menos 14 anos, não mais que isso, sobe na janela para poder assistir o culto, poder ouvir a mensagem. Paulo se prolonga, menino não aguenta sermão comprido muito, né? Havia luzes, muitas luzes no cenáculo, e essas luzes que haviam no cenáculo não eram luzes de lâmpadas como essas, eram luzes que exalavam fumaça. E essa fumaça, além do sermão comprido de Paulo, geraram um ambiente perfeito para dar aquela sonolência, e o jovem cai do 3º andar. Uma queda do 3º andar, mesmo que aquele jovem não morresse, a primeira grande ação de Deus foi que aquele jovem, ele não consta ter quebrado nenhum osso. O problema não é se ele morreu, não, o problema era o cara estar inteiro, caindo do 3º andar, um jovem de 14 anos, é muito difícil. Por isso que o nome dele é Eutico. Vocês sabem o que significa Eutico? Quem souber o significado, gente, sem olhar no celular, nem na Bíblia diz tudo, vai ganhar uma caixa de bombom agora. Eutico significa o quê? Sortudo. Eutico significa sortudo, mas que cara sortudo, né? Cai do 3º andar, mas ele cai e não quebra um osso, e ao invés de morrer, ele é levantado vivo. Deus reverte aquela situação. Meus irmãos, Deus às vezes não reverte a situação, trazendo a pessoa de volta, concedendo-lhe a vida, ressuscitando, como consta que Eutico foi ressuscitado, ou curando da enfermidade. Às vezes Deus reverte não a circunstância externa, mas Ele reverte a circunstância interna. Aquilo que era para ser desespero, aquilo que era para ser a destruição da nossa vida, pode se tornar um testemunho poderoso para todos os povos, para todas as pessoas que nos conhecem. Veja o caso da Êxla, que acabou de perder o seu filho com meningite. A situação é uma situação para matar a fé de alguém. A situação é destruidora, potencialmente destruidora. A igreja orou. Quantas vezes se ouviu falar na internet que o filho da Êxla estava com meningite e ela pediu oração, mas ela disse assim: eu fiz como Davi, enquanto eu pude, eu chorei pelo meu filho, eu clamei pelo meu filho, mas agora que ele está nos braços do Senhor, eu quero dizer como Jó: Deus o deu, Deus o levou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é uma reversão. Isso não é normal, não é natural, as pessoas não conseguem entender. Eles acham que ela está delirando, que ela é uma fanática, que ela tomou algum remédio. Isso não é a primeira vez que acontece. Eu já contei aqui de uma bailarina que foi morta a tiros por bandidos num assalto a banco, com sua filhinha de 2 anos de idade no colo. O bandido disse: faz essa criança parar de chorar, senão eu atiro. A criança não chorou, o cara não atirou mesmo. Que tirou no peito da mãe com criança e tudo, morreram as duas. E o marido, recém-casado, a esposa bailarina, ele um jovem bem-sucedido, com muitos planos, viajou para o Rio Grande do Sul, para casa do seu pai. A revista Veja foi lá atrás dele e perguntou para ele como é que ele se sentia, se ele não estava com muito ódio. Ele disse: eu não tenho absolutamente nenhum ódio no meu coração. Eu não sinto nada por esse jovem, por esse assaltante, senão pena, misericórdia e o desejo que Deus salve a sua alma. E o comentário que o articulista da Veja fez foi o seguinte: é isso que a religião faz com as pessoas, ele tira o juízo delas.
que a Bíblia diz? Que as coisas de Deus são loucura para os que perecem. Deus é especialista em reverter o irreversível. E quando Ele não reverte salvando, livrando, ressuscitando, não permitindo que se quebre um osso, Ele reverte consolando, confirmando, encorajando, dando-nos fé. Quando Ele disse: Pedro, Satanás pediu para cirandar, mas eu roguei por ti, para quê? A tua fé. A escola bíblica vai entrar em recesso agora. Sábado foi o último dia da escola, não foi? Tem mais algum? Tem a formatura ainda, né? Depois do aniversário tem um encontro da formatura. Você vai saber as classes que vão funcionar e tudo mais. Mas o pessoal da EBD conhece esse versículo. Eu orei por ti para que a tua fé não se desvaneça. A preocupação do Senhor conosco é a nossa fé em Cristo Jesus. Eu orei para que a tua fé não se desvaneça. O Senhor cuida de nós, Ele intercede por nós, Ele nos ampara, nem sempre para nos livrar das provações e dos problemas, mas para preservar a nossa fé. Porque sem fé... Então, amados, eu queria mostrar umas fotos para vocês aqui no quadro, se elas estiverem no ponto, de um testemunho de reversão de Deus, um testemunho maravilhoso. Por favor, são fotos fortes. As crianças não estão aqui, mas tem algumas crianças, são fotos fortes. Eu tentei selecionar, mas para que vocês tivessem ideia do quadro que parecia irreversível, eu não pude selecionar todas, né? Então preste atenção nessas fotos, elas estão aí no ponto? Sim. Por favor. Pode ir passando. Ok? Eu tirei o máximo que eu pude para não constranger os irmãos. Tinha fotos muito pesadas aí. O nome desse moço é Hélio, ele se chama Hélio. E o que aconteceu com ele foi que um trator, uma máquina pesada, passou por cima dele, até o seu peito, passando por parte do seu rosto, como os irmãos viram. E esse irmão foi para o hospital, praticamente dado como morto. E ele sofreu esse acidente há 1 ano atrás, mais ou menos. E o Hélio está aqui hoje para dar graças a Deus. Vem cá, Hélio, para as pessoas poderem ver o Deus que reverte todas as coisas. Olha, por favor. Olha o rosto. Mostra o rosto dele de novo, como é que estava na foto. Ficou quase bonito. Deus é bom demais, né? Eu gostaria de chamar os familiares do Hélio aqui. A Dorinha, a irmã. Vem cá, Dorinha, vem para cá. Quem mais que está aí? A sua esposa, que estava lá incansável também no hospital. Eu tive o privilégio de visitá-lo no hospital. E tem horas que a gente chega no hospital, meus irmãos, para visitar alguns enfermos. E a gente engole em seco. A gente vê o quadro e dá aquela... Por isso que a irmã Nancy sabe, quem já esteve doente aqui, que foi visitado por mim, sabe que normalmente eu abro a porta devagarzinho. Eu não me aproximo do enfermo de uma vez, porque eu já tive impactos assim muito difíceis para mim, de ver a pessoa e ficar emocionalmente abalado. Com o Hélio foi uma situação complicada, porque o quarto era estreitinho, a cama estava numa posição que logo que eu abri a porta, dei de cara com ele. Quase que eu voltei. Estava muito difícil a situação, né, Hélio? Mas uma máquina muito pesada, ele é um profissional de máquinas pesadas. Tenho certeza que ele mesmo deve ter desesperado da própria vida, mas está aqui como testemunho. O olho dele quase saltou da órbita. Ali já, eu não coloquei a foto do interior da sua boca. Quantos pinos que tem na boca, meu irmão? 30. Tem pino aí, não tem? 120 pinos de reconstrução. Eu não coloquei ali. Tudo. Isso tudo em Porto Velho, né, irmão? Não fez nada, está falando direitinho. Ficou todo destroçado. Os irmãos não têm ideia. Foi difícil o visual. Naquela hora, eu pensei assim: só Deus na causa. O nosso Deus é especialista em reverter o irreversível. Nós queremos orar juntos. Isso nos conforta. Qualquer que seja a situação, isso nos conforta.
Eu quero pedir que você lembre dessas ações de conforto, das mais simples, aquelas que dependem de nós, até as mais complexas, que dependem de Deus. Veja aqui, de 5, só uma é totalmente dependente de Deus, é uma ação de Deus, que é essa última. Mas depende da nossa confiança, né? Confiar em um Deus capaz de reverter o irreversível. Glória a Deus por isso. Você quer ficar em pé para nós orarmos juntos? O texto termina dizendo que levantaram o jovem vivo e ficaram não pouco consolados. Nesta noite nós queremos dizer que ver o Hélio não só vivo, como íntegro. Ele tem algumas dificuldades visuais, diante do que poderia ser é nada, né, Hélio? Ele tem algumas dores ainda, diante do que ele sofreu, isso é nada. Para nós ficamos não pouco consolados. Você é um testemunho vivo do poder e do amor do Deus, que pode reverter o irreversível. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Eu quero exortá-lo, e exortar aqui no sentido de encorajá-lo, a não agradecer a quem quer que seja, porque só Deus pode fazer isso, só Jesus pode fazer isso. Foi a mão do Espírito Santo de Deus que o reconstruiu ali através dos médicos. E aí sim, a partir dessa gratidão a Deus que eu sei que você tem, aí com certeza você tem gratidão aos seus familiares, como nós oramos, como tantas outras pessoas oraram, e você hoje está celebrando um ano desse grande livramento, né? Vamos orar nesse instante? Deixa eu pedir a Betânia que ore. Ó Deus, te agradecemos pelo culto que estamos te prestando aqui, Pai, e o culto de gratidão por essa vitória que o Senhor deu ao Hélio, a sua família, pela bênção que o Senhor deu, Pai, de poder curá-lo, de poder tratá-lo, e mais, dele poder ver de perto a tua mão salvadora na vida dele, Amém. Pai. Nós te agradecemos, que o Senhor continue a operar no nosso meio as maravilhas que só o teu Espírito Santo pode fazer. Amém. Aviva-nos, Senhor, e aviva a tua igreja. Aleluia, aqui. Senhor. Leva-nos de volta para os nossos lares, com os corações cheios da tua graça Amém. e do teu poder, Que assim sabendo que vale a pena servir a ti, Senhor, Amém. Independente da circunstância, porque o seu amor por nós é constante, Amém. e é salvador, purificador, Amém. e enche as nossas almas, Pai, Obrigado. de maneira toda especial. Muito obrigado, mais uma vez te agradecemos pela vida do Hélio, de cada um de nós, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode continuar em pé um pouco? Eu gostaria de pedir ao Hélio, seus familiares podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe, querido. Muito prazer te ver assim, viu? Muito prazer mesmo. Deus abençoe. Eu gostaria de, enquanto nós cantamos esse último louvor àquele que é digno de toda honra, aquele que reverte o irreversível em nossas vidas, eu gostaria de convidá-la para nós fazermos a última oração juntos. Só um instantinho, amados. E essa última oração que nós vamos fazer, ela pode ser uma oração por alguém que nesse momento está dizendo: eu, a partir de hoje, só confio no Senhor. Tinha um cântico lindo que a gente cantava, que eu sei que não vai ser cantado agora, porque muitas das antigas dizem: eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, posso confiar. E aí, quem me ajuda? Posso confiar que um lar no céu Ele vai me dar. Então a primeira coisa é esse lar no céu. Garantir o lar no céu é entregar a vida a Jesus. Não é o catolicismo, nem é o protestantismo, nem é o budismo que vai te salvar. Nem é ele, nem é ela. É Maria, nem é João. É Jesus. É Jesus. Só Jesus. Ele é o Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Então, se você hoje confia nesse Deus, que pode reverter o seu pecado, sua vida pecaminosa, se você está escravizado de alguma coisa, o Senhor pode te libertar. Você quer orar conosco? Saia do seu lugar enquanto nós cantamos e venha. O outro apelo é o seguinte: eu quero ser um instrumento do conforto do Senhor. Você quer orar igual Francisco de Assis orou? Francisco de Assis orou assim: Senhor, fazei-me o quê? Instrumento da tua paz. Você quer ser um instrumento da paz do Senhor? Um instrumento do conforto? Você quer usado? Abraço, palavra, companhia, culto, trazer as pessoas para serem edificadas no culto, confiar no Deus que reveste todas as coisas. Você quer? Sai do seu lugar e vamos orar juntos logo após esse louvor. Pode sair, eu vou ficar esperando você aqui em nome de Jesus. Pode vir enquanto cantamos.